Saber Direito desta semana é com o professor Danilo Montemurro e o curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Danilo Montemurro, advogado e professor, e no Saber Direito dessa semana nós estamos falando sobre as ações de família e sucessões sob a luz do novo Código de Processo Civil. Na primeira aula nós falamos sobre o capítulo novo, inaugurado pelo novo Código de Processo Civil, intitulado de As Ações de Família. Falamos também na segunda aula sobre as ações de família corridas pelo viés consensual, aquelas inseridas ali na jurisdição, nos procedimentos de jurisdição voluntário. Na aula de hoje nós vamos parar um pouquinho de falar sobre ações de família e vamos falar sobre sucessão. Na aula de hoje falaremos sobre inventário e partilha, o que é inventário e o que é partilha. O novo Código de Processo Civil disciplina esses dois elementos nos artigos 610 a 673, pouco mais aí de 60 artigos, definindo a questão de inventário e partilha. Mas o que é processo de inventário? O que é inventário, pessoal? Inventário, veja, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa deixa de existir juridicamente, todo o seu patrimônio tem que ser destinado a alguém. Nós temos que dar algum tratamento a este patrimônio. Quando uma pessoa morre, todo o seu patrimônio vira um bolo só, vira uma universalidade só. E essa universalidade é entregue pela lei automaticamente aos seus herdeiros. Mas quem fica com o quê? Como é que vamos dividir isso? Como que nós vamos registrar nas matrículas dos imóveis, nos registros mobiliários, a propriedade de cada um? Para esse procedimento, para esse fim, nós usamos o processo de inventário. E o processo de inventário ele pode correr sob dois aspectos. Ele pode ser judicial ou extrajudicial. Processo judicial, pessoal, é aquele que corre no Poder Judiciário e é decidido e processado por um juiz de direito, e o extrajudicial é aquele elaborado por escritura pública. Houve aí na doutrina uma certa discussão a respeito desse tema, a respeito de se o inventário extrajudicial, preenchido todos os requisitos para que ele possa ser feito extrajudicialmente, fosse ou não algo obrigatório. Ou seja, se uma pessoa morre e todos os seus herdeiros podem fazer esse inventário extrajudicialmente, preenche todos os seus requisitos, são todos maiores, estão todos de acordo, e está tudo certo, se isso seria uma obrigatoriedade ou uma faculdade. A doutrina ficou um pouco discutindo a respeito desse tema, mas já se definiu pela jurisprudência que, na verdade, se trata de uma faculdade, uma opção que as pessoas têm, que os interessados têm de ingressar ou via judicial ou via extrajudicial. Muito bem, pessoal. Processo judicial, vamos falar de judicial, que é o que nos interessa no novo Código de Processo Civil. Ele tem dois trâmites, duas formas de tramitar. Ele tem o inventário propriamente dito, o tradicional inventário, e ele tem a via arrolamento, que nós vamos falar na sequência. Primeiro vamos falar sobre o processo de inventário. O processo de inventário tem um prazo para ser proposto. Prazo esse que, no atual Código, traz 2 meses e o anterior 60 dias. Parece a mesma coisa, mas haverá aí uma diferença pequena de dias dependendo dos meses que ocorrer a sucessão, que ocorrer a morte da pessoa. Distribuído o inventário, ele deve ser ultimado nos 12 meses subsequentes, ou seja, ele deve ser concluído nos 12 meses subsequentes à sua propositura. Muito bem, pessoal. Esse prazo tanto o prazo para se iniciar quanto o prazo final são prazos impróprios, são prazos que não geram consequências. Consequências no âmbito do direito processual civil, porque no âmbito da fazenda pública pode gerar consequências. Então, se você não ingressa com o seu processo de inventário no prazo de 2 meses, ou no vigente 60 dias, você está sujeito à multa, à penalidade imposta pela fazenda pública por lei estadual, dependendo, vai variar de estado para estado. A competência, pessoal, a competência para abrir o processo de inventário também é definido
no Código de Processo Civil e é definido no artigo 612. E a competência para você distribuir o processo de inventário é do juízo onde houve o último domicílio da pessoa que morreu, ou seja, onde ela morria, a região onde ela morria será competente para processar e julgar o processo de inventário. Ainda com relação à questão da competência, tem uma questão muito interessante trazida pelo novo Código de Processo Civil, que é a competência originária do juízo que trata do processo de inventário. O juízo que processa e julgará o processo de inventário será o competente para julgar todas as questões em que o autor for o inventário, o réu for o inventário, ou seja, todos os processos movidos contra o espólio, o juiz responsável para decidir essa questão será o juiz do processo de inventário. Muito bem. Nós ainda, falando sobre questão de competência, nós temos a competência funcional, a competência regimental, aquela estabelecida pelo próprio Poder Judiciário. Em algumas comarcas, as comarcas maiores, você tem varas especializadas em sucessão. E onde houver varas especializadas em sucessão, será o juiz dessa vara o competente para julgar e processar processo de inventário. Nas comarcas em que não houver vara especializada de sucessão, o competente será o juiz civil. Muito bem. Quando a pessoa morre, pessoal, eu falei que há essa universalidade de bens. Ele se torna algo indivisível e universal. E estes bens que eram anteriormente geridos, administrados pelo autor da herança, pela pessoa que morreu, eles devem ter alguém ali que vai administrá-los. Então você vai ter imóveis com recebimento de aluguéis, você vai ter imóveis que devem sofrer manutenção, e tem que ter esta gestão, esta administração. Quem que vai ser? Algum herdeiro. Algum herdeiro vai assumir a administração provisória desse patrimônio enquanto é iniciado o processo de inventário. Iniciado o processo de inventário, distribuído o processo de inventário por um dos legitimados e por um dos interessados, nós vamos ver logo em seguida, é feito o primeiro ato, o primeiro movimento do processo de inventário, que é a nomeação do inventariante. Pessoal, o que é o inventariante? Para que serve o inventariante? Inventariante vai ser um herdeiro, um dos interessados naquele processo, e ele vai ser o responsável pela administração de tudo. Ele vai ser responsável por apresentar as primeiras declarações, ele vai ser responsável por administrar o patrimônio, e aí, a partir do momento em que ele é nomeado e assina o termo de compromisso, aquele administrador provisório ali que assumiu a administração, sai da administração e entra o inventariante. Pode ser a mesma pessoa ou pode ser pessoa diferente. Mas a partir daí, a partir do termo de compromisso, o inventariante será o responsável pela administração de tudo. Este munus provisório, concedido ao administrador provisório, ele tem um aspecto de manter sem que haja o perecimento do patrimônio. O inventariante, ele vai ter uma responsabilidade jurídica. Ele é o representante daquele espólio. Será ele quem administrará passiva, será que representará passiva e ativamente a esse espólio no processo judicial? Será ele quem conduzirá todos os atos do processo de inventário? Será ele o responsável por intermediar a locução entre o processo de inventário e os demais herdeiros? Ou seja, é uma figura muito importante. E quem deve abrir o processo de inventário? Existe uma ordem, uma legitimidade, uma legitimação para abrir o processo de inventário. E quem é que pode? Está no artigo 615 do Código vigente, do Código projetado, do futuro Código. Então, cônjuge e companheiro, olha aí a figura do companheiro mais uma vez aparecendo para a gente aí. Herdeiro, legatário, testamenteiro, ou seja, aquele que o autor da herança, quando fez o testamento, nomeou um testamenteiro que é o representante, é o responsável pelo testamento. Ele pode abrir o processo de inventário. O cessionário do herdeiro ou do legatário, o que é cessionário? Eu cedi direitos a alguém e esse alguém pode me representar e pode pedir a abertura do processo de inventário se eu não fizer.
o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança, ou seja, o autor da herança tinha dívidas. Os herdeiros não abriram o inventário, eles ficaram lá na deles, deixou a coisa acontecer. O credor desse autor da herança pode requerer a abertura do processo de inventário. O Ministério Público, se houver herdeiros incapazes, a Fazenda Pública e o administrador judiciário da falência. São todos esses podem abrir o processo de inventário. Tem ordem? Não. Qualquer um deles, independente, quem abrir primeiro, abrir o processo de inventário, ele vai ser conduzido. O Código vigente, pessoal, o atual Código, ele traz em seu artigo 989 a possibilidade de abertura de ofício pelo juiz. O juiz pode, hoje, vigora a possibilidade do juiz abrir um inventário de ofício, e esse artigo não tem correspondência com o código projetado, com o futuro Código de Processo Civil. Muito bem, e eu volto a falar do inventariante. Quem será o inventariante? Existe uma ordem legal, existe um dispositivo, artigo 617, que trata da ordem de preferência. Ordem de preferência é diferente dos legitimados, que pode ser qualquer um. A ordem de preferência deve ser o primeiro, se não tiver o primeiro, o segundo, se não tiver primeiro nem o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. E o primeiro é o cônjuge e o companheiro. Preferencialmente serão eles o inventariante. Herdeiro que tiver a posse e administração da herança, olha aí a figura daquele administrador provisório, ou ele é administrador provisório porque ele assumiu após a sucessão, ou ele já administrava o patrimônio. Se não houvesse nenhum dos herdeiros tiver a posse e administração dos bens, qualquer herdeiro. Se houver herdeiro menor, por seu representante legal. Se não houver nenhum deles, o testamenteiro, o cessionário, o inventariante, por fim, qualquer pessoa idônea. Se não tiver ninguém, qualquer pessoa idônea. Muito bem, pessoal. Abro agora a oportunidade à nossa primeira pergunta da aula. Qual é o prazo para abrir o inventário e qual a consequência de sua inobservância? Como eu havia dito, o prazo para abrir o processo, o inventário, é de 2 meses, segundo o novo Código de Processo Civil, e de 60 dias, segundo o atual, o vigente. Qual é a consequência de você não abrir esse prazo dentre esses 60 dias ou dentre esses 2 meses? O prazo é impróprio pelo Código de Processo Civil, ele não traz nenhuma consequência com relação a isso. Porém, como eu já disse, haverá consequências no âmbito estadual. Cada estado da federação pode estabelecer norma com multa por atraso no cumprimento desse dispositivo. Então, se você não abre o processo de inventário nesse prazo, a Fazenda Pública pode te cobrar multa com relação ao imposto devido. Essa possibilidade, pessoal, ela existe porque quando uma pessoa... A Fazenda Pública é muito interessada no processo de inventário, porque do processo de inventário haverá aí a incidência do imposto chamado ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. E se você fica inerte, não se manifesta, não abre o processo de inventário, a Fazenda não arrecada. Então, para incentivar a abertura do processo de inventário, foi estabelecido, cada estado pode estabelecer uma multa por descumprimento nesse prazo. Essa multa, pessoal, segundo a súmula 542 do STF, já foi considerada constitucional, ok, os estados podem realmente cobrar essa multa. No estado de São Paulo, a título meramente de exemplo, se você não abre o prazo, o inventário no prazo legal, você paga a multa de 20% sobre o imposto. Muito bem. O artigo 1796 do Código Civil, importante a sua pergunta destacar esse dispositivo, ele fala em prazo de 30 dias. Isso gera muita dúvida, isso gera muita discussão, porque o CPC, o atual, o vigente, fala em 60 dias, mas o Código Civil fala em 30. E aí? Está valendo qual? Está valendo o Código Civil ou está valendo o Código de Processo Civil? Eu lembro vocês que o Código Civil atual, que estabelece o prazo de 30 dias, é de 2002. O Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 60 dias para a abertura de inventário, esse dispositivo foi alterado em 2007, portanto é uma norma
ulterior ao Código Civil, e a gente lembra da regra, que a norma posterior revoga a norma anterior, então vale o Código de Processo Civil, vale atualmente o que vigora é o Código de Processo Civil. Com a publicação do novo Código de Processo Civil, valerá aí o seu dispositivo. Muito bem, pessoal. Abrindo um detalhe ainda sobre questão de prazo, é importante a gente falar do prazo final. Esse é um prazo impróprio, esse é totalmente impróprio, não haverá consequência alguma se você não ultimar o processo de inventário no prazo de 12 meses. Ou seja, se você passar o prazo de 12 meses sem concluir o processo de inventário, nenhuma consequência haverá. Ainda bem, porque são raros os processos que acabam em 12 meses. Eu costumo falar em aula que processo de inventário costuma ter a duração mais longa que a linha da vida de um ser humano. Isso por um sem número de razões que levam o procedimento a ser tão demorado. Então é muito difícil você ultimar, você terminar um processo de inventário em 12 meses, sendo esse prazo impróprio. Muito bem, nós estávamos falando sobre a figura do inventariante. Aquele que tem uma ordem preferencial de nomeação e que será nomeado para uma série de incumbências, para uma série de tarefas a ser executada. E essas tarefas constam num termo que ele vai se comprometer, ele vai assinar se comprometendo a cumpri-las. E esta incumbência está disciplinado também no Código de Processo Civil projetado, no CPC projetado, o artigo 618. E lá vai trazer 7 tarefas, 7 incumbências do inventariante, que é administrar o espólio, prestar as primeiras declarações, nós já vamos ver o que é isso, e as últimas declarações também, exibir em cartório os documentos do espólio, juntar nos autos certidão de testamento, ou seja, todo o processo de inventário, para que o juiz saiba se existe ou não um testamento, se o autor da herança, aquela pessoa que morreu, deixou ou não um testamento, você tem que emitir uma certidão negativa de testamento, dizendo não existe testamento. E essa incumbência é do inventariante. Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. Trazer à colação, pessoal, é o seguinte: um herdeiro recebe um patrimônio quando o autor da herança ainda está em vida. Este bem não houve especificação nenhuma a respeito dele, ele deve levar à colação, ele deve trazer em juízo para explicar, para formar aquele quinhão e ser dividido entre os demais herdeiros. Esta incumbência cabe também ao inventariante. Prestar contas de sua gestão, ou seja, a administração de todo o patrimônio, a administração do processo de inventário, será a cargo do inventariante e ele deve prestar contas ali no processo. E, por último, requerer a declaração de insolvência quando necessário. Muito bem, pessoal. Primeiras declarações. Então, eu falei, você distribuiu lá, um dos legitimados distribuiu a ação de inventário, pediu a nomeação de um inventariante, o juiz nomeou o inventariante. O inventariante foi lá e assinou o termo de compromisso, se comprometendo a cumprir a sua tarefa zelosamente de inventariante. O próximo ato, depois de tudo isso, é a apresentação das primeiras declarações. E o que é primeiras declarações? Você vai apresentar nas primeiras declarações todas as informações, um panorama geral sobre aquele espólio, sobre aquele inventário para o juiz, para que o juiz conheça isso. Então você vai dizer ao juiz quem são os herdeiros, você vai dizer ao juiz quem é o cônjuge, se há cônjuge ou não, qual o regime de bens, quais são os bens amealhados por este casal ao longo da vida, quais são os bens comuns e quais são os bens particulares, quais são as dívidas existentes desse autor da herança, ou seja, um panorama geral sobre o espólio, sobre esta situação geral. Se o autor da herança deixou uma empresa, ele era sócio de uma empresa, o juiz vai determinar o balanço do estabelecimento para se apurar esse estabelecimento, para a gente saber o que é, quanto vai valer esse estabelecimento perante todo o espólio, qual é o quinhão, o percentual relativo a esta pessoa jurídica. Muito bem,
apresentadas as primeiras declarações, vem o procedimento de citação. O juiz deve citar todos os herdeiros e todos os interessados a integrar o polo, a conhecer a ação de inventário, a saber que ela existe. Evidentemente que este procedimento de citação, ele existirá, se não houver consenso. Se houver consenso, normalmente todos os herdeiros figuram já na petição inicial, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, e não há necessidade de citar ninguém, porque eles já estão no processo. No caso dessa figura de inventário típico, desse inventário padrão, há necessidade de trazer as pessoas interessadas ao processo, por meio da citação. Na citação, o juiz vai citar as pessoas a se manifestarem, a apresentar a impugnação, e junto com o prazo para essas pessoas, o prazo é comum de 15 dias, todos têm o mesmo prazo de 15 dias para se manifestar, ele vai juntar uma cópia das primeiras declarações, para que as pessoas saibam o que o inventariante está informando e digam se está ok. Então, se estiver ok, o processo continua. Se não, cada inventariante, ou quem quer que seja, quem quiser, apresentará no prazo de 15 dias a impugnação, e ela é definida no artigo 627. A impugnação ela pode tratar de 3 elementos. Ela pode tratar erros ou omissões na primeira declaração, ou seja, ele pode dizer, olha, o inventariante está omitindo patrimônio, ou está errando em patrimônio, não tem isso, tem aquilo. Em segundo lugar, ele pode impugnar a nomeação de inventariante. Veja que essa impugnação não pode ser pelo erro ou omissão ali trazida no inciso primeiro. Este problema de nomeação é pelo descumprimento da ordem vocacional, ali pela ordem de preferência dos inventariantes. Então, se o juiz nomeia um herdeiro e existe um cônjuge sobrevivente, é esse o cônjuge que deve preferenciar, e ele pode pedir a sua preferência, pode impugnar aí a nomeação desse inventariante, pedir a substituição, se deferido o juiz determina a substituição. Ele pode também definir a qualidade, impugnar a qualidade de um dos herdeiros ali citados. O herdeiro pode alegar, olha, essa pessoa ele não ostenta a qualidade de herdeiro. Se isso for possível demonstrar por documento, prova cabal ali no próprio processo, o juiz vai retirá-lo do processo de inventário. Se não for possível isso, o juiz vai determinar que isso seja definido, essa qualidade de herdeiro seja esclarecida em processo autônomo. Enquanto isso, o processo corre com a reserva do quinhão desse herdeiro que está sendo ainda discutido a sua qualidade de herança. Muito bem. A qualquer tempo, eu falei isso com relação à questão do inciso 2º, que trata da nomeação de inventariante. O inventariante, além desse aspecto, ele pode ser removido do cargo de inventariante a qualquer tempo. Aí não precisa cumprir o prazo de 15 dias. Qualquer herdeiro pode alegar descumprimento do seu compromisso e pedir a sua remoção. Então, se ele não apresentar as primeiras declarações no prazo, se ele não administrar bem os bens, ou seja, ele não cumprir as suas obrigações, ele pode ser removido, e esse pedido pode ser apresentado ao juiz a qualquer tempo, desde que ocorra efetivamente o fato, o descumprimento na sua obrigação. Muito bem. Resolvido toda essa questão, nós partimos para a avaliação em imposto. Para que serve a avaliação? As partes na petição inicial, no caso de arrolamento, nós vamos ver lá para frente, ou nas primeiras declarações, o inventariante apresenta aí o valor estimado de cada bem, o valor estimado apurado para cada bem. O juiz vai determinar a sua avaliação, a apuração por um avaliador judicial. Se não houver na vara, um avaliador judicial será feito por perito judicial. O valor de cada patrimônio, para que seja apontado exatamente o que vale cada um desses bens. Evidentemente, se as partes apresentarem isso de forma consensual, todas concordam e estão de acordo com os valores apresentados pelo inventariante, o juiz pode intimar a Fazenda Pública a se manifestar. Se a Fazenda Pública concordar com os valores, ok, passa a valer aí
o valor estabelecido pelas partes. Caso contrário, o avaliador estimará, apresentará aí a sua avaliação. Muito bem, pessoal. O próximo ato diz respeito à colação. Eu expliquei lá no início que há a possibilidade de um herdeiro receber um patrimônio ainda em vida e este patrimônio não vir gravado com nenhuma especificidade. Então, na prática, como é que funciona? Se eu quiser doar um imóvel para um filho, eu tenho 3 filhos, eu quero doar um imóvel para um filho, eu tenho 2 opções. Eu vou fazer essa doação e vou gravar na escritura de doação, vou deixar claro na escritura de doação que este imóvel eu retiro da parte disponível do meu patrimônio, ou seja, da parte que eu disponho livremente. Então, esse imóvel vai ser desse herdeiro e ele não vai levar a colação aqui. Ou eu posso simplesmente doar e não especificar nada, e aí a lei entende que esta doação ocorreu aí um adiantamento de legítimo, uma partilha adiantada. E você inventariou esse bem adiantado para esse determinado herdeiro. Se isso ocorrer, pessoal, esse herdeiro deve levar à colação esse bem, ou seja, deve colacionar ali na lista de bens que ele recebeu esse bem de herança. E deve ser descontado do seu quinhão hereditário esse patrimônio. Muito bem. Feita esta questão da colação, lembrando, pessoal, que se houver a colação de bens inoficiosos, ou seja, a doação inoficiosa, aquela que se estende além da parte disponível, ou seja, se estende além da metade do patrimônio. Então, vamos lá, o pai tem lá 100 mil de patrimônio, 50 mil é indisponível, ele não pode mexer. 50 mil ele pode fazer o que ele quiser. Ele doa para um filho 60 mil, ou seja, 10 mil corresponde é uma doação inoficiosa, corresponde à doação da parte que ele não dispunha, que ele não podia fazer isso. Ainda assim, deve ser levada à colação, e esta parte inoficiosa, essa parte que atingiu o disponível, vai ser licitado entre os interessados, entre os herdeiros, entre os demais, quem quiser vai ficar com esse patrimônio, vai oferecer um valor, vai comprar esse patrimônio e vai ficar com ele. A parte disponível não, a parte disponível fica preferencialmente com o herdeiro que recebeu isso. Feito tudo isso, pessoal, nós vamos tratar do pagamento das dívidas. A pessoa que morreu pode ter deixado dívidas, e estas dívidas devem ser resolvidas no processo de inventário, uma vez que os herdeiros são responsáveis por elas até o limite da sua herança. Então, se você recebe 100 de herança e tem 50 de dívida, você tem que responder com 50 de dívida. Se você recebe 100 de herança e tem 150 de dívida, você responde com 100. Mas tem que responder, tem que pagar essas dívidas. E essas dívidas são apresentadas em juízo, são informadas ao juiz a sua existência, e o juiz vai selecionar, vai separar parte do patrimônio, preferencialmente dinheiro, se não houver bens o suficiente, para honrar com essas dívidas, para pagar essas dívidas lá no momento futuro, quando da partilha. Muito bem, pessoal. E por falar em partilha, nós iniciamos aí a fase da partilha. Eu expliquei a diferença entre processo de inventário e partilha, e o processo de inventário tem todo esse trâmite, tem todas essas situações, por isso que demora muito, por isso que é burocrático e tumultuado. Mas, ultimado o processo de inventário, resolvido o processo de inventário, haverá aí a partilha, e a partilha é definida no 647. Partilha serve, como o próprio nome diz, partilhar, dividir o que vai ser para cada um. E o parágrafo único do artigo 647 do Código projetado, pessoal, traz o seguinte: a decisão antecipada de autorização de usufruto e fruição de bem. O parágrafo único traz uma inovação muito importante para os processos de inventário. É algo que eventualmente já ocorre, mas ocorre por decisão judicial, ocorre por manifestação do juízo, não por disposição legal, como é agora. O que diz esse artigo? Olha, o herdeiro que está ali na posse, a administração do bem, ele pode usar o bem para si. Ele pode, inclusive, gozar dos frutos desse bem, devendo
ter uma responsabilidade maior sobre esse bem, devendo devolvê-lo no final, quando da partilha, ao espólio devidamente livre, desimpedido e inteiro e sem nenhum dano a este bem. Isso é uma grande inovação, porque isso é comum, um herdeiro poder usar um determinado patrimônio. Às vezes o herdeiro mora nesse imóvel e a lei autoriza ele ao uso desse bem. Muito bem. E como que é essa partilha? O novo Código de Processo Civil, no artigo 648, trouxe um fundamental e importantíssimo critério, uma importantíssima regra para essa partilha. Ele definiu 3 questões aqui, vamos estudá-las cada uma. O inciso 1º traz que a partilha ela deve ser feita obedecendo a maior igualdade possível entre os herdeiros, considerando valor, natureza e qualidade. Quando uma pessoa morre, há a abertura do processo de inventário, e esse processo de inventário é litigioso, é muito comum, pessoal, no final o juiz fala o seguinte: olha, divide tudo igualmente. Fica todo mundo coproprietário de tudo e vivendo em condomínio em tudo. E aí, se um quer alugar, vai depender da autorização do outro. Se um quer vender, vai precisar do outro. Se o outro não quiser, vai ter que se valer de uma ação chamada ação de dissolução de condomínio. Ou seja, esse tipo de partilha só gera problemas no futuro. É horrível. Esta regra fundamental na partilha em processo de inventário tenta resolver esse problema e define que esta partilha tenha, primeiramente, maior igualdade possível, ou seja, a divisão vai ser feita segundo cada um recebe um bem específico e tem que ser igual. O valor desse bem tem que ser igual, a qualidade desse bem tem que ser igual, a natureza do bem tem que ser igual. Não adianta você dar R$1 milhão para um e um imóvel que tem um valor de mercado de R$1 milhão, mas é difícil de ser vendido, difícil de ser alienado. Então isso deve ser obedecido. Deve ser obedecido a prevenção de futuros litígios. Como eu falei, se você coloca cada um em copropriedade com o outro, você futuramente vai impor aí um outro processo judicial, uma ação judicial de dissolução de condomínio. Então isso é muito legal, muito, muito bacana. Terceiro, a maior comodidade dos cordeiros, cônjuges e companheiros. A partilha tem que levar uma comodidade para eles, para que esta divisão seja mais razoável. Nós estamos falando aí, pessoal, de um planejamento sucessório. Estamos falando aí de um critério de planejamento sucessório trazido na lei. O que nós, advogados, fazemos hoje, quando fazemos a partilha, é a propositura aos herdeiros de uma equação de divisão na qual todo mundo fica contente, todo mundo recebe igual e vai evitar procedimentos futuros. Isso que a gente já faz vem disciplinado no artigo 648, é uma grande inovação, é uma importante inovação. Ele ainda traz que, caso não caibam comodamente na meação o quinhão de cada um, ou seja, caso não seja possível dividir esse bem, você tem lá um imóvel que vale 1 milhão, um imóvel que vale 100 e 2 herdeiros. Como é que você vai dividir isso? Ou você divide igualmente ou você vende os bens. O artigo 649 traz essa possibilidade, que é a licitação da venda judicial, primeiro aos herdeiros e depois fora para que seja feito o dinheiro e divide o dinheiro. O artigo 650 traz do quinhão de nascituro. Então, se houver um nascituro, se a companheira ou o cônjuge, a mulher, estiver grávida, por exemplo, a gente vai tratar aí da reserva desse quinhão para esse nascituro. Caso ele venha a nascer com vida, a partilha vai integrar a partilha e o seu quinhão já está lá reservado. Muito bem, pessoal. Abro a oportunidade agora à segunda pergunta da aula. Se os herdeiros não concordam com a forma de partilha, como será resolvida essa divisão? Muito bem, pessoal. Se os herdeiros não concordam com a partilha,
essa dúvida da nossa estudante é uma dúvida corriqueira. Na verdade, é mais do que uma dúvida, é a prática. Isso acontece em maioria dos inventários, principalmente que se iniciam de forma litigiosa, e essa é uma das principais razões que levam o processo, levam o procedimento de inventário tornar-se um processo tão longo, tão extenso. Eu tenho processos, para vocês terem ideia, no meu escritório, que eu sou a terceira geração de advogado que lá atua. Muito bem, mas e se as partes não concordam com esse processo? A partilha vai ser resolvida judicialmente, vai ser resolvida pelo juiz. Hoje, como é que vigora? O que o juiz faz? O juiz acaba dividindo os bens em iguais partes para todo mundo. Divide tudo igual. Então, se você tem, se a viúva tem 50% e cada herdeiro tem 25% cada, vai dividir o imóvel, metade para a viúva, 50% ela vai ser coproprietária de 50% e cada um dos herdeiros 25%. É assim que é feito. A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, com esta regra de partilha, o artigo 648, esse critério adotado pelo juiz não vai poder ser feito, pelo menos desde que só se as partes concordarem. Caso contrário, o juiz deve obedecer a estas regras. A regra de maior igualdade, a regra de evitar litígio futuro, ou seja, não pode dividir o patrimônio em copropriedade, em condomínio, porque isso vai gerar um problema futuro e uma maior comodidade na meação. Se nada der certo, a licitação. Manda licitar, os herdeiros definem quem quer comprar a parte do patrimônio, fazer isso virar dinheiro e divide dinheiro. Se ninguém quiser, a licitação judicial. Abre-se oportunidade para venda judicial. Abra um parênteses que as partes nessa oportunidade, elas vão poder pleitear, vão poder propor ao juiz que esta divisão, que esta partilha, que esta venda não seja feita via judicial, seja feita via mercado imobiliário comum. Então as partes providenciam a venda desse imóvel, o valor é depositado em juízo numa conta vinculada ao processo e depois se divide o valor, para não haver perda com a aquisição judicial do imóvel. Muito bem, pessoal. Dando prosseguimento à nossa aula, com relação ainda à partilha, nasce aí a figura do partidor. Na verdade, a figura do partidor já existe nos processos atuais, mas ela nasce de uma forma um pouco mais organizada no Código de Processo projetado. E o partidor é uma pessoa de confiança do juiz e a responsabilidade dele vai ser definir os quinhões, vai ser definir o que vai ser para cada um. Então, com base na regra do 848, da regra de partilha, ele vai pegar todo aquele espólio, todo aquele acervo patrimonial e ele vai vai apurar quanto cada um, qual o percentual de cada herdeiro e do cônjuge e vai ver o que cabe em quem ali. Como ele pode dividir aquilo obedecendo esta regra de partilha. Sendo possível, vai oferecer, o juiz vai intimar as partes a se manifestar e as partes concordando vai ser feito dessa forma. Discordando, as partes vão ter que apresentar a sua reclamação, as razões da sua reclamação e o juiz vai decidir mandando o partidor refazer ou indeferindo a reclamação do partidor. Muito bem, pessoal. Eu falei no início da aula que nós tínhamos um procedimento da jurisdição, do inventário judicial. Ele podia ser pelo inventário tradicional, que foi o que a gente acabou de comentar, que foi o que a gente acabou de discorrer, e ele pode também ser feito via procedimento de arrolamento judicial. O que é arrolamento? O arrolamento é um processo de inventário um pouco mais simplificado, um pouco mais enxuto, um pouco mais célere na sua formação. E quando cabe o arrolamento? Bom, primeiro, dentro do arrolamento, nós temos duas figuras, o arrolamento comum e o arrolamento sumário. O arrolamento, o dispositivo que trata da questão dos arrolamentos está no artigo 659 do Código projetado. Havendo partes capazes, havendo a concordância de todas as partes, ou seja, são todos capazes, são todos concordantes, as partes podem fazer o seguinte: fazem a petição inicial, apresentam ao juiz a petição inicial, enumerando quem são os herdeiros, quem é o cônjuge sobrevivente, o que é de patrimônio, o que existe de patrimônio, o que existe de dívida, e já apresenta o plano de partilha. Já fala, nós queremos a divisão dessa forma.
Ou seja, eles já economizam uma série de procedimentos. Pessoal, a dúvida com relação ao arrolamento sumário é a seguinte: se nós podemos fazer um procedimento judicial de arrolamento sumário que estamos tratando de partes todas capazes, estamos tratando de concordância, todos estão de acordo com isso, por que não vamos fazer isso via extrajudicial? É a mesma coisa. Os mesmos requisitos para o arrolamento sumário são os mesmos requisitos para um processo, para a escritura de inventário, para o inventário extrajudicial. E certamente o inventário comum é muito mais rápido que o inventário padrão. O arrolamento sumário, o arrolamento sumário é muito mais rápido que o inventário padrão. Porém, é um processo judicial e vai ser demorado do mesmo jeito. A escritura é, sem dúvida nenhuma, um procedimento muito mais célere, muito mais rápido e eficaz de ser resolvido essa partilha do que o arrolamento sumário. Então, a tendência é que esse instituto do arrolamento sumário, embora seja trazido pelo novo Código de Processo Civil, o novo Código traga essa possibilidade, há essa possibilidade de ele não ser mais utilizado, ele simplesmente ficar esquecido, porque não vale a pena. Vale a pena o inventário via cartório, via escritura pública. Muito bem. Nós temos, no parágrafo 1º do 659, a figura da adjudicação. O que é a figura da adjudicação? Eu tenho um único herdeiro. O sujeito não era casado, ou era viúvo, enfim, tem um único filho. Ele deixa só um herdeiro. Não existe partilha, né, gente? A partilha é para partilhar as coisas em várias pessoas. Se tem um só, não tem partilha, vai tudo para ele. E aí entra aí a figura da adjudicação. Então, eu falei inicialmente que a questão do arrolamento sumário pode ficar esquecida no plano prático pelo aspecto do inventário extrajudicial. Mas existe aí a figura da adjudicação, que é o caso de haver um herdeiro só. É claro que se nós vamos optar pela adjudicação compulsória, se o herdeiro assim quiser, se o único herdeiro assim quiser. É um processo muito mais célere, é um procedimento muito mais enxuto do que o arrolamento sumário, muito mais do que o processo de inventário, e ele visa dar efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Muito bem, eu falei sobre o arrolamento sumário e nós temos também o arrolamento comum. O procedimento de arrolamento tradicional padrão, ele está descrito no artigo 664. Quando cabe o arrolamento comum? Quando houver, hoje, o que vigora é quando há mais do que 2.000 OTNs. Então, calcula quanto custa a OTN, custa 64 e pouco. Hoje, você multiplica por 2.000, é o valor do espólio. Se o valor do espólio for igual a esse ou inferior a esse, você pode adotar o procedimento do arrolamento comum. No novo Código de Processo Civil, ele alterou isso para um valor inferior a 1.000 salários mínimos. Então, quanto que é o salário mínimo? É tanto vezes 1.000, dá tanto. O valor do espólio, se for igual ou inferior a esse valor, nós podemos adotar aí o procedimento do arrolamento comum. E qual é a vantagem do arrolamento comum? A vantagem é que é um procedimento mais enxuto, mais célere, é um procedimento mais simples de ser resolvido, embora nem tanto, ainda tenha ele tem os seus critérios e são muitos, mas é um procedimento mais simples do que o processo de inventário. E eu escolha. Se você tiver o processo inferior a 1.000 salários mínimos, você vai poder optar pelo procedimento do arrolamento comum. E quais são as fases, as etapas, o que diferencia do processo de inventário? Por que ele é mais rápido mesmo? Processo de arrolamento comum. Primeiro, você vai apresentar uma petição inicial, os herdeiros ou um herdeiro vai apresentar a petição inicial, requerendo a abertura do inventário. Vai informar ali nessa petição que houve o falecimento de alguém, que esse alguém tinha ou não tinha testamento, que esse alguém deixou patrimônio e deixou herdeiros.
Vai ser feito, em segundo lugar, a nomeação do inventariante, lá como, até agora tudo igual, como o processo de inventário. O inventariante segue a regra no processo de arrolamento comum, segue a regra da nomeação, da ordem de preferência de nomeação, e vai assinar o termo de compromisso e vai ter os mesmos afazeres, as mesmas incumbências do processo de inventário, como eu falei anteriormente. Nomeado o inventariante, este vai apresentar em juízo as primeiras declarações. Da mesma forma, primeiras declarações, apresenta lá o que o herdeiro deixou de bens, o que ele deixou de dívidas, quem são os herdeiros, enfim, o panorama geral desta situação nesse caso. O juiz manda citar todos os herdeiros, cita todo mundo, para que todo mundo integre o polo, para que todo mundo ingresse no processo. Evidentemente, se já não fizeram isso junto com a petição inicial, aí pode ser dispensada a citação. E vai ser oportunizado um acordo. As partes podem acordar com relação à partilha, ou seja, elas podem definir nas primeiras declarações como que vai ser feito a partilha dos bens. Se as partes estiverem de acordo, todo mundo tiver ok, o juiz vai determinar a quitação do imposto, vai fazer o cálculo, quanto custa o imposto, vai determinar a sua quitação, homologado, pago o imposto, o juiz homologa a partilha. Se, quando citado, um dos herdeiros apresentar a impugnação, o juiz manda de cara a avaliação judicial, aí sim entra a avaliação judicial. Porque você lembra que antes a avaliação judicial vinha antes. O juiz determinava que se avaliasse os bens para depois determinar esse procedimento. Agora não, se não houver acordo, caso haja impugnação, aí sim haverá a nomeação de um avaliador para apresentar a sua avaliação, e também vai ser decididas as reclamações dos herdeiros. Se houver procedimento, se houver procedência, o juiz manda corrigir o que for que tem que ser feito. Se houver improcedência, o juiz afasta a reclamação. Quitou o imposto, resolveu, está quitado o imposto, o juiz abre, julga o inventário, decide o inventário e é expedido o formal de partilha. O que é formal de partilha, pessoal? Acabou um processo de inventário, é extraído as principais cópias, as principais peças desse inventário, é feito um documento de tudo isso, um livrinho de tudo isso, e é entregue a cada herdeiro. Com esses documentos você vai poder ir nos devidos registros, você vai lá no registro, no cartório de registro imobiliário, fazer o registro do imóvel que ficou para si, do imóvel que lhe coube, e vai pedir alteração, vai mudar por força da decisão judicial no processo de inventário, sai da pessoa que morreu e passa a ser seu este imóvel. Tudo bem, pessoal? Abro então a oportunidade aí a nossa terceira pergunta. O processo de inventário é obrigatório? E o inventário negativo? Pergunta que não havia sido abordada. O processo de inventário é sim obrigatório. Processo de inventário, se houver bens, se a pessoa que morreu deixou bens, obrigatoriamente você vai ter que abrir o inventário. Ah, mas a pessoa morreu e não tinha bem nenhum no nome dela. Aí não precisa abrir inventário, evidentemente. Caso tenha que abrir inventário, caso tenha patrimônio, obrigatoriamente será aberto o inventário. O inventário negativo não existe fundamento jurídico, fundamento legal para isso, é um instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência, tem efeitos práticos muito limitados, ele é cabível, por exemplo, quando o autor da herança morre, não deixa bens, mas deixa muitas dívidas. Vocês sabem que os herdeiros herdam as dívidas também, mas eles herdam até o limite da herança. Então, é prudente abrir o processo de inventário para que seja reconhecida a inexistência de patrimônio, para que os credores da pessoa que morreu não atinjam o patrimônio dos herdeiros, o patrimônio das pessoas envolvidas ali. Tudo bem, pessoal? Nós falamos, então, na aula de hoje, sobre o processo de inventário e partilha. Nós compreendemos que o processo pode ser judicial ou extrajudicial. Falamos sobre quem
tem legitimidade para abrir o processo de inventário. Nós falamos sobre a figura do inventariante, para que serve, quais são as suas atribuições. Nós compreendemos e estudamos o arrolamento sumário, nós compreendemos o arrolamento comum, quando tem cabimento em cada um. Nós falamos sobre os procedimentos do arrolamento comum, as diferenças. E na próxima aula, pessoal, nós falaremos aí sobre as ações de alimentos, sobre o Instituto das Ações de Alimentos. Eu convido a todos a participar. Muito obrigado pela audiência de todos. Fico por aqui. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br.